Oi, Mi! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já vamos começar a nossa live de hoje. Finalmente, né, Mi? Ai, mas eu acho o universo tão maravilhoso, né? Eu acho que ele faz com que tudo dê certo, né? Então, é muito maravilhoso, assim, que o que aconteceu ontem. Enfim, a gente só tem que ser grata mesmo. Oi, Débora. Oi, Tiffany. Melissa entrou, querida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem maravilhoso. Deixa eu só arrumar aqui que o meu pedestal ficou lá na Cise. Continuar, né? Oi, Camila. Tudo bom, querida? Continuar o assunto de ontem, daquela live maravilhosa, né? Do Da Melissa com a Mi. Oi, Melissa, boa noite, querida. Tudo Tudo bom? bem, linda? Tudo ótimo. Que bom que você pôde vir falar comigo hoje. A gente pode fazer essa live hoje junto também. Melissa já tá batendo carteirinha aqui no meu começar a cobrar participação, né, Melissa? Opa, gente, com o maior prazer, adoro. Que bom, que maravilha. E ontem vocês falaram bastante sobre várias, na verdade, vocês abordaram vários temas, né? Foi muito É, legal a live de vocês. Foi tipo conversa de comadre, de assim. amigas. Isso. Foi assim que eu senti, foi um papo entre amigas. Foi muito legal, as duas trocando uma informação muito linda, assim. E que bom que deu certo. Eu estava aqui no escuro, é, no escuro em todos os sentidos. Não É, sabia o que estava acontecendo, mas no fim sempre dá tudo certo, né? E hoje a ideia da gente fazer essa live é justamente, né, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é solidão, né? Que é um dos sentimentos, acredito, mais comum, né, da vida das pessoas e, e que desnecessário, né? E que uhum. muitas vezes as pessoas não sabem que é desnecessário, às vezes as pessoas não sabem que é possível a gente viver sem ter esse medo de ficar sozinho, esse medo de sentir solidão. E eu acredito que ajudar as pessoas a ter mais entendimento sobre isso é o nosso papel, né, Melissa? Sim. Tem até uma frase que eu gosto do Schopenhauer, posso ler? Assim, daqui. Pode! Seja bem-vindo, Schopenhauer. Assim, ele diz o seguinte: um homem pode ser ele mesmo apenas se está sozinho. Se ele não ama a solitude, ele não vai amar a liberdade, pois é apenas quando ele está sozinho que pode ser verdadeiramente livre. Pois é, complicado isso, né? Eu acho, eu acho que esse cara é sensacional, né? Ele é sensacional. Mas é importante a gente aprender, né? A estar, se sentir livre, sem ter que ficar sozinho também, né? Entendendo que a nossa liberdade está em tudo. Tem que ter um Hum, equilíbrio, né? O equilíbrio, né? O equilíbrio. E ficar Eu vou, eu vou citar um livro que eu li recentemente que eu amei e que tem, para começar o nosso papo aqui, tem uma parte que fala de solidão e que eu acho que muitas pessoas que vão assistir essa live vão se identificar com isso. Fala assim: agora ela compreendia que a misteriosa emoção despertada pela bela visão das estrelas vinha de suas experiências de outro mundo. Começava a compreender por que sempre se sentia deslocada na sociedade humana, terráquea,
que lhe parecia possuir comportamentos ilógicos e intrincados, tão difíceis de aceitar. Sentia solidão por ser incompreendida, pois era incompreensível para Madu o fato das pessoas se alimentarem da morte e do sofrimento dos animais. Essa parte me trouxe umas lembranças muito profundas da minha juventude, né? Infância, quase juventude, assim. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, Mê, que a gente, né, que nasce com um entendimento um pouquinho diferente do que a gente veio fazer aqui, parece assim, né? A impressão que dá é que a gente está o tempo todo tentando se fazer parte de uma sociedade que é totalmente diferente daquilo que a gente é. Então a gente fica às vezes até buscando maneiras de ser aceita, mas quando na verdade a gente não faz parte disso, né? Então eu quero começar a live de hoje contando essa historinha para vocês. Quando eu tinha 14 anos, eu me mudei de cidade. Eu morava em Curitiba, morei a vida inteira aqui em Curitiba, né? E eu fui morar em Sorocaba. E foi aos meus 14 anos. Então, quando eu mudei para lá, eu só tinha estudado em uma escola a vida inteira, eu só tinha os mesmos amiguinhos, né? E eu sempre fui muito infantil para minha idade, depois que eu descobri. Naquela época eu não sabia, tá? Então, era como se eu vivesse no meu mundinho aqui, nos meus conhecimentos, na minha maneira de viver, de se vestir, daquilo que eram os meus valores, o que era importante para mim. Quando eu me mudei para essa cidade, os colégios já tinham fechado a maioria a matrícula, não tinha lugar para eu estudar e o meu pai não queria que eu perdesse o ano, né? Então ele me matriculou numa escola que era bem difícil para o meu pai pagar, porque era uma escola muito cara. E mas, enfim, era a única escola que estava aceitando alunos assim mais atrasados, sabe? Mais perto do meio do ano. Enfim, fui eu parar lá no Objetivo Portal da Colina. Um colégio só para ricos, assim, pessoas de outra classe totalmente diferente de mim. E eu lembro que eu não me encaixava lá de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum eu não conseguia, porque era outro mundo, era uma outra existência, uma outra realidade, um mundo que não fazia parte do meu. E como eu era muito nova, bastante inocente, eu realmente não sabia nem que existia isso, certo? De existir pessoas tão diferentes de você. A única coisa que você quer nessa idade é ter amigos, né? É fazer parte de um grupinho, era ter. Eu já tinha saído da minha cidade, eu queria fazer novas amizades, né? Enfim, menina, só sei que eu fiquei acho que um mês me sentindo tão deslocada, que a única pessoa que conversava comigo era a secretária do colégio, que eu acho que ela sentia assim, puxa vida, ela sentia assim empatia e compaixão de mim, assim, então no, no intervalo ela ia lá conversar comigo, e quando ela não ia, eu ia no berçário, que tinha berçário, e ficava lá vendo os bebezinhos, que era a única coisa que eu me sentia de alguma maneira fazendo parte. Aí, quando eu li esse trecho do seu livro, eu lembrei dessa história que eu já tinha esquecido fazia muito tempo, enfim. Foi uma época bem difícil, assim, para eu me adaptar, mas eu sinto que quando a gente nasce nesse mundo, é essa sensação que a gente tem. Que a gente Uhum. veste uma roupa, a gente vem de um lugar onde a nossa realidade é totalmente diferente, aí a gente entra num corpo que fecha toda a nossa memória, onde a gente esquece tudo que a gente era, a gente se afasta daquilo que a gente era, da nossa família, e de repente a gente se vê sozinho, né? E sem saber interagir direito aqui, sem saber como fazer para ser aceito, para ser amado, sem saber como sobreviver, né? Então eu acho que a solidão é um dos sentimentos mais primários, um dos primeiros sentimentos que a gente sente quando a gente encarna aqui na Terra, né? É. E talvez muitas pessoas elas tenham se separado do caminho da sua própria alma mesmo, pelo medo da solidão,
pelo medo de não ser aceito, pelo medo de não fazer parte, né? Eu, como fui sempre muito. Eu sempre fiz as turrona, né? Sempre achei que aquilo que eu fazia que era o certo, né? Então, isso foi algo bom pro meu caminhar, porque mesmo que eu tenha me desviado um pouco, quando eu senti que o meu caminho era esse, eu fui, apesar de tudo e de todos. Mas muitas pessoas acabam passando a vida inteira seguindo, né, o conselho dos outros, seguindo aquilo que os outros fazem, fazendo aquilo que vai achar que de alguma maneira vai ser aceito, amado, e vai se afastando cada vez mais da sua alma. E eu acho que a verdadeira solidão é justamente isso, quando você se afasta de quem você realmente é, e daí você se sente separado. Então a gente vai começar daqui, né? Esse estado de separação, onde você acha que você está separado do todo. Uma ilusão. Uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão criada pelo ego. Isso. Em Ayurveda diz que a raiz de todos os medos é o medo de ficar sem amor. Está relacionada ao medo da morte, ao medo de todos os outros medos, vem com esse medo de ficar sem amor. É a raiz de todos os medos. Em E que pode Kabbalah ser um medo. Pode fala que falar, o nosso desculpa. propósito de vida é isso, expandir nossa luz. E luz é amor, né? Então, se a gente acha que a gente vai ficar sem amor, a gente deixa de existir, vai morrer. E o medo é isso, é o medo de ficar sozinho, é isso, é o medo de ficar sem amor, né? Sim. Vocês estão me escutando com eco? Será que o meu fone não está funcionando? É isso, gente? Espera só um pouquinho. Eu tô com os meus aparelhos aqui todos meio Acho que é o meu que improvisados. está dando eco. Acho que é só o meu que está dando É, eco. tá. Nos falem aí quando puder, tá? Porque daí a gente vai organizando. Ah, tá. É É o o da meu. Melissa. Ah, tá. Gente, e daí eu acho que essa questão da Ayurveda e da Cabala justamente é o medo de ficar sozinho, né? O medo de não ter amor é justamente não ter quem me ame, não ter quem me aceite, não ter quem me ame incondicionalmente da maneira que eu sou. E, e quando a gente entende que nós estamos aqui, né, para nos tornarmos o amor. E aí você fica esperando isso de todo mundo, né? E aí é que vira os conflitos, né? E daí as pessoas se embolam nesses conflitos de uma maneira que quando elas vêm, elas passam a vida inteira fugindo de um medo. Uhum. Eu acho que a melhor, assim, quando a gente tem esse entendimento, né? Que a gente nasce e num corpo, né? E quanto mais a gente vai tendo entendimento, que é justamente a espiritualidade, né? Quanto mais você busca a espiritualidade, mais você vai entendendo que você não é esse corpo. E quanto mais você vai entendendo que você não é esse corpo, mais o seu ego vai diminuindo, né? E quanto mais o seu ego vai me diminuindo, mais você vai tendo entendimento de que você não está separado. Eu queria que a Melissa falasse um pouquinho sobre isso, porque é justamente isso, né, que fala do livro. A Realidade Madura, ela fala muito, né, sobre isso. E esse novo livro que eu tô lendo, 3.300, esqueci o número. 3.338. O 3.338 também. Gente, tô amando esse livro. Melissa também tem umas sacadas assim, né, de como que a sociedade funciona e como é justamente esse entendimento de separação do você com o outro, né, e de como que essa ilusão é criada para que você acredite que você está separado. Então eu entendo, por isso que eu até convidei você, Melissa, para fazer parte disso. Eu entendo que você tem um entendimento muito profundo,
dessa questão de separação, é verdade, porque você escreve tão lindo sobre o retorno mesmo, sobre tirar os véus, sobre a gente começar a ter essa consciência de quem a gente realmente é. Porque eu acredito que a única maneira da gente viver sem medo da solidão é a gente conhecer a nossa verdadeira essência. Não tem outro jeito, sabe? Uhum. Então compartilha com a gente um pouquinho. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala, quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente acorda. Isso. É exatamente isso. O mundo ao nosso redor é uma ilusão. A gente está vendo espelhos de nós. Agora, quando a gente olha para dentro, aí a gente se liberta, acorda, vê a verdade. E aí a gente vê a verdade que é. Nós não estamos separados e nem sozinhos, fazemos parte do todo. Né? Exatamente. E como que foi para você, Melissa, assim, conhecer esse começo de caminhada? Como que foi esse olhar para dentro, né? Isso já era natural seu ou houve um momento da sua vida onde você começou a olhar para dentro e começou a perceber que você não estava separada? Foi quando eu tinha 14 anos. Eu sempre gostei de tudo, nessas coisas. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz um curso chamado Provida. Aham. Ensina a meditar, estudar pirâmide. E foi a partir daí que eu comecei a minha busca pelo autoconhecimento. Nossa, super nova. Mas teve vários momentos assim, da minha vida que eu parei nesse processo, aí voltei. Dizem que a gente tem momentos da nossa vida, né, que normalmente começa nos 21, né, que são os setênios, né, de 7 em 7 anos, a gente vai tendo saltos de mudanças, né. Quem falou isso para mim, acho que foi até a Michelle, acho que foi ela que falou, lá na praia um dia a gente, não. No livro da Viana aí. Então, foi em algum lugar que eu recebi. E é muito verdade. Eu comecei a fazer conta na minha vida, assim, quando que foi o meu primeiro despertar, quando que foi o meu segundo despertar, quando foi o terceiro, e realmente foi quando quando estava terminando um setênio e estava iniciando o outro. Então eram momentos assim de grandes mudanças, onde eu tinha uma necessidade muito grande e aconteciam coisas mudanças muito grandes na minha vida, assim. E eu acho que na vida de todo mundo, né? Façam as contas aí. Essa healing entrou na minha vida agora, eu tenho 43 anos, e é uma dança. Deu certinho. Deu certinho, né? Você começa a fazer conta, fala, ai meu Deus, e agora o que é o próximo? Aí eu tava fazendo conta, né? Tipo, nossa, do 41 pro 42, o que que aconteceu? Fiquei grávida. Aí do 34 pro 35, o que que aconteceu? Entrei na faculdade para fazer naturologia, sabe? Então daí eu comecei a fazer conta e eu falei, gente, realmente, assim, são processos. E até tem umas coisas de relacionamento, né? Que tem a crise dos 7 anos e não sei o quê. Acho que é justamente por isso, né? O casal, eles começam a passar por questões porque um muda e seu outro não vai acompanhando, né? Eles acabam tendo muitas questões. Você sabe que eu fiz um curso agora recentemente, o curso de Almas Gêmeas, que foi inclusive o que me inspirou a fazer essa live, né? O curso de Almas Gêmeas ele foi muito profundo, porque muitas pessoas acabam estando num relacionamento, e eu vi que vocês falaram sobre isso ontem, mas muitas pessoas acabam, né, ficando em um relacionamento ou criando relacionamentos difíceis por medo de ficar sozinho, né? E eu vi que você e a Michelle falaram sobre isso ontem. Então, quando eu penso, né, que o medo da solidão paralisa as pessoas, paralisa ela em relacionamentos, paralisa ela em crescimento espiritual, muitas pessoas acabam, olha só, né, que louco que é. Elas acabam fugindo do crescimento espiritual porque acham que esse caminho elas não vão ser aceitas, não vão ser respeitadas, elas não vão, né? E aí
justamente é esse caminho que faria com que o medo da solidão sumisse, né? Então, acho que todo mundo tem um momento na vida onde ela vai olhar para isso, para essa bifurcação, e ela vai falar assim: agora eu vou seguir o que todo mundo fala para mim, vou continuar sendo infeliz, a receita de todo mundo, aquilo que a sociedade diz, ou eu vou seguir o meu caminho e vou vendo o que dá, né? Como é que foi para você isso, né? As pessoas têm que entender que a gente atrai aquilo que a gente teme, né? E você Sim. vê que as pessoas que temem a solidão sempre acabam Criando. criando isso, essa situação. Eu acho que eu vou sair da live e vou voltar para ver se Tá, melhora o áudio. Ele tá é, falhando bastante. Tá bom. tá bom? Me chama aqui, tá? Ela vai sair, gente, para ver se pra gente ver se melhora um pouquinho o áudio, que tava falhando um pouquinho, tá? Mas até se vocês quiserem fazer perguntas sobre esse tema e mandar suas sugestões aqui sobre o tema, a gente vai conversando sobre isso, tá? Que é bem bacana, até vocês irem trocando informações, tá bom? Vamos ver aqui, vou aceitar ela. Isso. Acho que agora vai dar certo. Agora estou vendo uma luz. Vamos ver se melhorou, Melissa. Vamos ver. Acho que agora deu. Uhum, tá perfeito. Eu vou ler uma parte do livro que eu acabei. Toda vez que eu vou me preparar para um curso, eu sempre sinto que cada turma assim que eu vou receber para o curso de Theta Healing, eu canalizo algumas coisas do Criador que vai ser especial para aquela pessoa, sabe? E aí eu eu para o curso de Almas Gêmeas, eu acabei também recebendo esse livro aqui. É um livro do professor Laércio Fonseca. Eu fui lá no ashram dele, né? Um retiro que teve lá em São Tomé das Letras. Fui, um carnaval. É mesmo, que legal. Então, na verdade, assim, né? Fui eu na loucura. Eu, grávida, com mais dois amigos e meu marido, uma viagem de 12 horas lá para São Tomé das Letras para passar o carnaval lá com ele. E aí, a gente lá, né, se empolga, compra todos os livros, né? E aí eu tinha comprado esse livro aqui que chama Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade. E aí, quando eu estava me preparando para o curso do Alma Gêmeas, eu peguei esse livro. E eu falei, vou ler, não tinha lido ainda, né? E aí, olha só, a primeira coisa que ele fala, o nascimento. O primeiro fator importante a ser levado em consideração reside no fato de que nos esquecemos totalmente da nossa natureza espiritual. Entramos em um corpo material, um invólucro de carne e osso, uma roupa biológica, uma verdadeira prisão para a alma e para o espírito. Dessa forma, não nos lembramos de quem somos, de onde viemos e o que realmente devemos fazer aqui. Não sabemos qual é o verdadeiro motivo de estar aqui. Tudo se passa como se estivéssemos no início da nossa existência, parecendo que somos um ser nascido do nada e que só teremos essa existência para ser felizes e realizar tudo o que desejamos e sonhamos. No entanto, nossa alma já existe, é real. Apenas está enclausurada na matéria. E aí? O primeiro sentimento que essa alma ou essa consciência irá experimentar será o sentimento de solidão. Um ser aprisionado dentro do corpo, que não podendo interagir com o resto do universo, passa a se sentir amarrado, preso e profundamente angustiado e solitário. E daí, durante o livro, ele fala assim que essa, inclusive, é a razão das pessoas se relacionarem tão mal com o outro, né? Porque daí eles vão seguindo a regrinha que está instalada de que você só vai ser feliz se você tiver alguém do seu lado. Primeira regrinha, né? E aí eles passam a vida e a gente passa lá a vida inteira buscando essa pessoa. Só que, na verdade,
a gente nunca está aberto realmente para ela, né? Essa prisão do ego, ela não permite que a gente se relacione verdadeiramente com o outro. A gente só se relaciona com a gente mesmo o tempo todo, né? É como se a gente criasse um casulo energético assim, onde a gente não permite nenhum contato verdadeiro com as outras pessoas. E aí as pessoas encontram pessoas, namoram, casam, só que o outro não tira a solidão delas. Eles não conseguem se sentir plenos, eles não conseguem se sentir felizes, porque eles achavam que ia ser assim. O outro vem, ele vai me tirar da solidão. Aí o outro vem e não tira, porque ele não consegue nem acessar a outra pessoa. E aí entra relacionamento, sai relacionamento, entra relacionamento, sai relacionamento, e a pessoa continua se sentindo sozinha, né? E isso vai dando realmente uma frustração muito grande, vai dando um sentimento de desvalia, e muitas vezes as pessoas desistem mesmo, né, da vida, desistem, têm depressões por causa disso. Então, eu achei muito legal, né, quando eu li isso, porque às vezes a gente não tem esse entendimento, né, esse entendimento do que a gente está fazendo. Realmente, será que a gente está buscando, né, a evolução, ou a gente está fugindo do medo, da solidão, né? Isso. Eu conversei ontem com a Mi sobre isso mesmo, que a gente, quando está no útero da mãe, né, a gente está unido à mãe, estamos lá protegidos, estamos protegidos na fonte. E daí vem o primeiro golpe, que é separação. Mas até os 8 meses, se você tem cuidado, se você tem alguém que cuida de você, faça suas necessidades, você não vai levar esse dia. Se houve uma falha da sua vida, nesse momento final da sua vida, então você vai carregar isso, e você vai ter sempre buscando alguém que supra as suas necessidades, o seu vazio existencial, né, que te alimente, que cuide de você. Só que a gente tem que entender, agora somos adultos, não somos mais bebês. Vai aparecer uma pessoa, né? A gente tem que saber qual é o nosso papel, né? Não somos mais bebês, não somos pai e mãe. Nós somos o pai e a mãe, os cuidadores, né? Uhum. Então, quando isso vem à consciência, Já é um ganho, né? É verdade. A hora que a pessoa percebe e fala assim, nossa, o que eu estou buscando nesse relacionamento? Será que eu estou buscando alguém que me ajude a evoluir? Ou eu estou querendo somente alguém que me trate igual a minha mãe ou meu pai não me tratou, né? E o que eu vejo muita gente reclamando, falando frases tipo, não vejo a hora de ir embora desse planeta, quero ser abduzida. É verdade, eu vejo isso. Quando a gente lá na nossa memória escondida, a gente tem uma saudade de algum lugar bom, melhor, onde a gente já viveu, né? Mas a gente tem que ter consciência que a gente teve que ter uma coragem, uma força muito grande para aceitar essa experiência aqui na Terra. E essa é uma experiência única e mágica, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de transição. Então vamos viver isso com a alegria, aproveitar cada momento, porque isso vai ficar na história, é precioso. E a espiritualidade está lá em cima, aplaudindo a gente, torcendo para a gente. Você vai conseguir, você vai vencer, né? Então não vamos decepcionar nessa coisa espiritual, vamos dar o nosso máximo, o nosso melhor, né, aqui, e aproveitar cada momento, cada experiência única. Esse planeta é tão lindo, tão maravilhoso, tão delicioso. Então a gente tem que dar o melhor. A gente não reclama de estar aqui. A gente pediu para vir aqui, a gente foi corajoso. Vamos estar com essa coragem, né, com essa força. Foram raras pessoas que falaram, eu quero ir naquele lugar lá, passar perrengue, né, sofrer, ficar na escuridão, perder memória. Eu aceito, por amor a todo. A gente fez essa escolha. Olha que lindo, não vamos, né? Traga de volta essa memória, porque somos corajosos, né? É verdade, Melissa. Nossa, real total isso. Viver vidas, passar perrengue, errar, renascer. Olha só que loucura. O quanto a gente é corajoso. Nossa, e passar todas as limitações que a gente tem. Eu acho que a gente, quando tem essa oportunidade, né? Uma vez eu estava
Eu estava fazendo uma massagem intuitiva. Uma pessoa estava fazendo uma massagem intuitiva em mim. E daí ela pediu assim, Ana, volta lá no começo, antes de você nascer aqui. Volta numa memória onde você estava antes de você vir para cá. E eu, Melissa, me vi numa fila. Como sabe, fila da Disney. Era uma fila onde eu tava assim, pulando, tipo, tá chegando a minha vez, sabe? Assim, alegre, assim, feliz, assim, tipo, eu tô indo, assim. Então, não foi assim, para mim, pelo menos, eu falei, eu fiz um acordo bom lá, porque eu tava feliz de vir pra cá, assim, sabe? Porque realmente a gente tá passando por uma época muito especial. Eu acho que Sim. pouquíssimos planetas na história tiveram essa capacidade, né, de chegar nesse momento com mestres tão maravilhosos vivendo aqui. Então eu penso assim, se tem alguém que vai nos escutar ou está nos escutando e está passando por questões na vida, onde se sente sozinho, onde se sente solitário, onde não se sente compreendido, onde está passando por um momento de desânimo, né? De puxa vida, e agora? Será que eu vou encontrar alguém na minha vida que vai me entender, que vai falar o que eu falo? Olhe para dentro, comece esse caminho de busca espiritual, certo? Todo, sempre há tempo, sempre a gente, e esse momento, igual a Melissa falou, a gente está tendo tanto apoio dos mestres, dos guias, dos anjos, que a hora que a gente se abre para isso, parece que a gente é abraçado mesmo. E aí não tem como você não se sentir fazendo parte de algo muito maior. Entender que essas limitações físicas, essas carências emocionais que fazem com que a gente tenha medo, que fazem com que a gente de alguma maneira sinta que precisa ter alguém, isso é ilusão. A gente já tem todo mundo que a gente precisa, desde que a gente comece a se abrir para isso, né? E aquilo que a Melissa falou no começo do Schopenhauer, eu acho assim, de preferência procurar alguém, se for para estar com alguém, então procure alguém que você se sinta livre e bem estando com, para que você não se sinta aprisionado no seu crescimento, né? Não perca essa oportunidade. Você sabe que no budismo eles falam sobre vida humana preciosa, né? Nós estamos passando por um momento de vida humana preciosíssima, Muito. preciosíssima. Foram poucas as pessoas, porque existem milhões de almas que quis nascer nessa época, que querem nascer nessa época. Mas foram raras Muito. as que mereceram estar aqui agora, nessa época. Então vamos valorizar essa experiência, esse momento, né? Dar o nosso máximo, né, a cada dia. Usar as ferramentas que recebemos e lidar com elas da melhor forma possível, pelo bem maior. Porque é para isso que a gente está aqui. Esse é o Com nosso propósito. certeza, com certeza. Tire virtudes, tá? Das ilusões. Eu acho que a Mari, eu não vi seu nome, Mari, mas a Mari estava falando que ela não sente solidão, mas ela sente muita falta da presença física dos filhos. Bom, quando a gente fala de filho, né, é complicado, porque realmente a questão da saudade dos filhos deve ser uma coisa muito séria, né? Mas eu penso assim, Mari, nada é para sempre, né? Foca agora em você, foca naquilo que você pode desenvolver a partir daquilo que você está vivendo hoje, certo? Utilize esse momento de solitude, do seu autodesenvolvimento, porque a gente ama demais os filhos, mas também a gente se entrega demais a eles, né? E talvez esse momento do olhar para dentro seja um momento onde a presença deles atrapalharia. Então, por que não? Usar esse momento que você está vivendo hoje para se cuidar, se amar, se buscar maneiras de você evoluir, buscar maneira de você se conhecer, esse ser essencial que você é, né? Eu acho. É isso A Melissa mesmo. vai te dar um conselho também, Mari. Fale, Melissa. Eu acho que foi a minha mãe que perguntou isso, não é? É Foi, mesmo. O nome da sua mãe é Mari? Não é Sandra o nome da sua mãe? Não é sei. Maria Ornélia.
É, Ah, acho ela? que é. Que bonitinha. Acho que ela te deu uma indireta, daquelas diretas, assim, que foi, Aham. né, assim, direta, indireta. Olha só, sua filha tá falando aqui, meu amor, pra você, ó. Busca sua evolução. Bonitinha. Sua mãe é um amor, né? Gente, achei o máximo vocês fazendo live juntas. Achei demais, assim. Super consciência. Ela que foi te indicando esse caminho? Como é que foi, Melissa? Me conta. Esse caminho da vida me interessar por essas coisas partiu de mim mesmo, mas ela sempre me apoiou. Tanto que ela sempre pagou, né? Bancou meus cursos, Que minhas amor. doideiras, né? Foi ela que pagou meu curso de naturologia, ela sempre me apoiou muito nesse meu processo evolutivo, então tem a mãozinha dela aí, sim. Com certeza. E tudo ela acaba recebendo, né? Porque cada mudança do DNA que a gente faz, a gente acaba ajudando, Uhum. né? Como fazer quando ainda atraemos pessoas que nos fazem sentir numa prisão? Ah, esse eu vou deixar a Melissa responder. Como que é a pergunta? Como fazemos quando ainda estamos atraindo pessoas que nos fazem sentir numa prisão? Então, por que que você está atraindo uma pessoa que te faz, né, se sentir numa prisão? Você tem que pensar assim, tentar se questionar, né? O que que eu ganho com isso? O que que eu estou procurando com isso? Por que que eu estou atraindo isso? Então, porque é alguma coisa que você precisa mudar em você, alguma crença aí que deve ter em você que deve ser mudada. Porque a gente atrai as pessoas que reverberam com a gente no nosso campo. A gente atrai aquilo que precisamos A gente aprender com está aquela situação, alguma coisa. perfeito, a gente está o tempo todo emanando, né? É, o nosso campo, ele é um campo de informação, é um campo de criação de força psíquica criativa, né? Então, enquanto a gente está atraindo algo que a gente não quer, é porque de alguma maneira a gente está emanando aquilo que Uhum. tá trazendo aquilo de volta. Para mudar o resultado, não adianta, né? Tem que mudar a fórmula, porque senão o resultado vai dar sempre o mesmo. Alguma coisa aí no que você está emanando é que está fazendo com que você receba aquilo que você não quer mais. É, existe também uma questão que ficou muito clara para mim nos últimos tempos, Melissa, que foi a questão da sobrevivência do ego. E foi muito legal porque eu comecei a fazer assim uma comparação com a maneira como muitos caminhos espirituais utilizam para que a gente evolua, né? E começou a fazer muito sentido que quando a gente quer evoluir muito rápido, é como se o nosso eu sobrevivente, que a princípio ele está muito ligado ao ego, né? O ego trabalha junto com o eu sobrevivente a partir da hora que você entende que você está separado. Nasceu, acreditou que está separado, que não é um com o universo, que não é um com Deus, que é como todo mundo nasce aqui, né? E é por isso que sente a separação e a solidão, enfim. O que que acontece? Quando sente essa separação, o ego começa a falar: bom, já que eu estou sozinho, eu tenho que sobreviver, então vamos aqui criar todas as crenças de sobrevivência para que a gente se mantenha nessa existência bárbara, triste, abandonada, sofredora e todas as questões de consciência criadas aí, né, que a gente está mudando. Aí, o que que acontece? Você, ai, agora eu vou buscar a espiritualidade, né? E aí começa a querer evoluir, começa a se trabalhar, faz lá o curso de Theta Healing, começa a querer mudar, e de repente o ego se vê ameaçado. Não, e a gente fala o ego se vê ameaçado no sentido muito de narcisismo, mas não é. É porque ele realmente acha que se você evoluir demais, você vai desaparecer. Mas não é você que vai desaparecer, é a persona, né? É o ego. E aí entra no modo ameaça. Quando a gente entra no modo ameaça, o eu sobrevivente faz o quê? Começa a ligar todos os nossos padrões para nos defender. E aí a pessoa começa a ficar irritada com a técnica, irritada com a terapeuta, irritada, se sabotar, vai fazer, dorme, não consegue se conectar.
e aí não entende o que está acontecendo. Daí fala assim, ah, isso aqui não funciona. Ai, porque eu vou voltar à minha vida do jeito que era. Igual quando a gente vai fazer dieta, né? Se tem lá as crianças que se sentem ameaçadas com você perdendo peso, você chega uma hora que você chuta o pau da barraca mesmo e fala, eu vou comer uma barra de chocolate, porque é isso que eu mereço. E isso acontece a mesma coisa com a evolução da espiritual. Por isso que daí, aonde eu quero chegar. Eu comecei a fazer a acompanhar como que fazem, né? E normalmente eles fazem assim, numa espiral, né? Ascendente, aonde? Vem um ensinamento bem de levezinha para não assustar o ego, para não assustar o eu sobrevivente. Vai, degrauzinho por degrauzinho, você vai elevando a sua consciência para que isso não vá te atrapalhando. E de repente, quando você viu, você teve mais um entendimentozinho. E o que que acontece? O eu sobrevivente, ele vai se sentindo seguro naquele caminho. Ele vai se sentindo acolhido, vai se sentindo, opa, não é tão ruim assim, eu continuo existindo, ó, né? E aí eu penso que agora, só que agora a gente está num momento que a coisa está tendo que ser mais rápida. Então, ao mesmo tempo que eu vejo esse apoio maravilhoso dos seres de luz, assim, e eu querendo também ser um grande apoio aqui na Terra para todas essas pessoas que vêm até mim fazer o curso comigo e não, vamos ficar aqui, vamos continuar com essa luz acesa, não vamos deixar apagar. Eu sinto que é necessário a gente falar sobre isso para que as pessoas entendam que por exemplo, no caso dela, às vezes é um padrão que você está criando para que você, de alguma maneira, se prenda aqui, né? E às vezes a gente não leva isso em consideração, sabe, Mê? De que a gente pode estar criando situações difíceis na nossa vida para que a gente se sinta raiva, ressentimento, mágoa, rancor, prisão, para que a Medo gente de se sinta evoluir, é uma crença. medo de Se eu evoluir. evoluir, eu vou deixar de existir. Inclusive, já aconteceu isso comigo, sabia? Comigo Eu já também. passei por essa experiência quando eu tinha 19, 20 anos. Eu estava no estudo muito absorvida com o budismo, meditava muito, eu estava muito estudando muito budismo, assim, dei um salto muito grande. E daí, em determinado ponto, eu deparei que eu estava num grupo com as pessoas abraçando árvore, todo mundo abraçando árvore, e estava num prédio, assim, um monte de gente lá no prédio, os advogados morrendo de rir, né? Os babacas lá abraçando árvore. E eu me peguei assim, meu Deus, eu não quero estar aqui abraçando árvore, eu quero estar com o povo lá em cima, rindo do povo que abraça a árvore. Estou cansada Veja disso. só. Aí eu peguei meio que aversão a tudo que era zen, as minhas amigas tudo vestiam meio hippie, era tudo paz e amor. Eu peguei meio com aversão a isso, eu não quero mais. Agora eu quero ficar mais racional, quero ficar mais pé no chão. Então foi uma eu passei por esse momento de revolta, sabe? Meu ego se revoltou, não chega, para esse negócio Uhum, de ficar atrás dessas coisas dentro. E foi uhum, interessante, eu estava com desequilíbrio mesmo, eu estava com muito, alimentando muito meu espiritual e o material estava carente, eu estava em desequilíbrio. Então isso foi importante uhum. também por esse aspecto, porque daí eu comecei a ter mais um equilíbrio, uma fusão entre o espiritual e o material, porque os dois precisam ser alimentados, os dois são importantes, né? Então, isso me Sim. trouxe um sentido de equilíbrio. Mas eu passei por essa revolta de não quero mais meditar. Eu fiquei um tempão sem estudar budismo, sem praticar meditação, alimentando o material. E depois, com a naturologia, eu voltei mais equilibrada, né, mais madura. Voltei completamente Sim. diferente, porque eu era totalmente Que riponga, legal, de né? amor, e daí eu passei por uma fase nada riponga, que era muito mais pé no chão, mais racional. Aham, aham. Daí, quando eu voltei, eu consegui juntar esses dois aspectos e nasce uma outra pessoa surgiu. Olha só que lindo, né? É esse o processo, né? Às vezes a gente acha que é só o espírito, mas não é. A gente escolheu estar aqui nesse corpo físico, né? Vivendo na matéria e sobre as leis desse planeta, né? E é importante a gente entender que aqui a gente funciona de um jeito e é importante respeitar e honrar isso, né, Melissa? Isso também é uma maturidade muito linda, isso que você está falando, bacana. Mente, corpo e espírito, eles têm que estar em equilíbrio, né?
A Isso. Ayurveda fala Aí muito disso, quem né? se começa a cuidar muito da espiritualidade, esquece do corpo. Pode ver que quem cuida muito do corpo vai muito em academia, vira fit, comida fit. Quem cuida do espiritual geralmente deixa, às vezes acontece de deixar um pouco o corpo de lado, não vai malhar, não vai fazer exercício. Então, a gente tem que sempre ter esse equilíbrio, cuidar do corpo e do espírito, não pode esquecer de um de outro, porque um Sim. depende do outro nessa vida. Sim, você sabe que eu tenho sentido muito, né? E depois que eu li esse livro do Laércio, fez muito sentido que ele fala muito das nossas coraças, né? As coraças emocionais. E eu acredito que essas coraças emocionais também estão ligadas muito a uma coisa que o Eckhart Tolle fala de corpo de dor. Né? Que é justamente essa bola de energia onde a gente se enfia dentro, esse casulo de energia onde a gente se enfia dentro e a gente não consegue se conectar com o mundo. E eu acredito que um dos exercícios mais maravilhosos que existem para que a gente comece a quebrar essas coraças é yoga, né? Eu fazia yoga, adoro yoga, amo yoga, parei, Yoga é completo, é cuida do completo, yoga, é corpo, a irmã mente da e espírito. Ayurveda, né? Na Ayurveda fala que yoga é a irmã da Ayurveda, que faz parte da nossa rotina diária para se manter saudável. O yoga faz parte e cuida tanto do corpo e da mente, justamente faz essa fusão esse Faz essa cuidado, função. né? Uhum. Ele Cuidado. é muito pleno, né? É. E eu sinto assim que para quem, né, quiser começar esse equilíbrio, né? Corpo, mente, espírito. Não é só, né? A gente, não é só ir fazer exercício, né? E ultimamente a gente não tá podendo muito sair de casa, né? Aqui em Curitiba deu lockdown agora, estamos tudo presos de novo. Mas eu acho que você já deve ter ouvido falar do Surya Namaskar, né? O Hum. Surya Namaskar é excelente, um exercício maravilhoso. Faz 5, 7 Surya Namaskar de manhã, que é a saudação ao sol, né? Faz com É o meu bastante. preferido. É o meu Eu preferido. também, eu também. Adoro, Melissa. Você trabalha Tem o corpo dois, inteirinho, né? todos, Inteirinho. todos. Você sente no começo, você vai colocar Exatamente. dor no braço, no tudo quanto E você trabalha todo. sente expandir o campo mesmo, você sente assim que os seus chakras dão aquela alinhada na hora, assim, e você realmente sente assim. A, a, a terapeuta de Oliveira, sim, os ritos tibetanos, eu ia falar dele agora também. Então, são as duas coisas que eu super indico, gente. Yoga, qualquer uma, mas se você não souber fazer yoga, faz o Surya Namaskar, que já vai ser excelente para você começar seu dia. E o segundo são os ritos tibetanos. Os ritos tibetanos também são excelentes, eu fiz muito tempo. Antes de eu conhecer o Tata Healing, eu entrei no processo de rito tibetano que eu fazia todo santo dia, mas estava tão disciplinada, coisinha mais linda, Melissa, coisinha fofa. Depois que tem Fazia. filho, não dá mais para É, uma rotina assim tão né? boa. Né? Né? Hoje em dia, sim, eu tô trocando a Caterine e tô fazendo aqui a saudação ao sol do jeito que dá, ela engatinhando aqui, eu meio torta, assim, porque é o que dá hoje, e a gente faz do jeito que dá, e quando não dá também, não tem essa de ficar se sentindo culpada. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, culpa, né? Eu acho que muitas pessoas acabam criando, né, essa densidade, essa separação, essa dificuldade de se conectar com a sua própria essência, justamente pelo excesso de culpa que a gente está recebendo, enfim, como ser humano, né? Em relacionamentos, em família, em cobranças externas. E eu acho que isso é importante a gente conversar um pouquinho também, né, Mê? Sim, porque tem essa questão da solidão, no medo da solidão. Muitas vezes, muitas pessoas, por exemplo, têm medo do escuro e do silêncio. E é no escuro e no silêncio, a mente dela, quando ela precisa lidar com ela mesma na solidão, a mente dela vira uma loucura com essa questão da culpa, começa a ficar com medo, e ela tem medo dos próprios pensamentos que surgem na mente dela, né?
Essa Sim, questão de culpa, ela começa a se culpar, sentir medo, o que vai me acontecer. Esse é o medo da solidão, porque a mente dela fica. E se você trabalhar essas questões, né, realmente de medo, de culpa, de ressentimento, de remorsos, então você acaba perdendo esse medo da solidão, porque a sua mente te deixa em paz. sim. Eu acho que de todos os vícios emocionais, a culpa é assim, é a que mais cria uma separação com o outro, né? Porque assim, a culpa, ela existe porque existe um culpado e um inocente, né? Vamos supor assim. Então existe ali uma situação e naquela situação, para que aquela situação seja resolvida, tem que encontrar quem é o culpado por aquilo que está acontecendo. Então a gente já parte daí de um sistema de separação muito grande, né? Então, veja, se você está querendo culpar você ou alguma coisa por aquilo que está acontecendo, você se separou do todo, você se separou daquilo que você está criando, você se separou de você mesmo e você entrou nesse processo de punição. Aí você vê o resultado de alguma coisa, e ao invés de você ver o resultado daquilo e buscar, olha, o que que eu estou aprendendo com isso, de que maneira que eu posso mudar isso para que o resultado seja esse, você fica procurando culpado. E aí você se densifica e não sai da situação. É a mesma coisa assim, né? É, acontecia muito isso. Em lugares que eu trabalhava, assim, eu ficava vendo as pessoas, elas agiam assim. É, quem que deixou isso aqui em cima? Enquanto não achava o culpado, aquilo não resolvia o negócio. O negócio continuava lá em cima no lugar errado, entendeu? Quem que fez isso? Por que que fez isso? Quem fez isso? Fica gritando lá e como se aquilo fosse mudar. Mas, puxa vida, não adianta, né? Não é o culpado, puxa, como que eu vou resolver isso, né? E eu percebo as pessoas muito nesse estado escorregadio de vamos achar o culpado para isso, vamos ir atrás do culpado, vamos punir o culpado, quando na verdade aquilo é só uma chance da gente perdoar, né? Uhum. Perdoar, o que que é o perdão? É o entendimento de que aquilo está sendo criado por nós de alguma maneira, né? E aí, quando você entende isso, você está verdadeiramente se permitindo estar em um relacionamento com o universo, não é nem só com outra pessoa, né? E, e eu penso que muitas vezes a gente ainda cai nessa armadilha da culpa e, do, e da punição, que é uma das Vamos consciências achar o que a gente tem. culpado para a pandemia, Isso, né? Vamos achar o ao culpado para a invés de buscar pandemia. por que a sociedade está somatizando uma pandemia. Vamos mudar, vamos questionar o que estamos fazendo de errado, o que eu estou fazendo para atrair essa situação. Não, vamos procurar o culpado. E cada um quer uma solução mágica, né? Para Uhum. que acabe. Não vai acabar não vai haver solução mágica se a sociedade não rever os seus conceitos, não mudar, porque a sociedade está doente, já está somatizando isso. Então, as pessoas querem achar um culpado para punir o culpado e acabou. E Não. acabou, porque daí o que que acontece? É uma crença coletiva que nós vamos mudar, né? Que é assim, se somente a partir da punição é que existe evolução, né? Então aí é esse o caminho, né? Então, primeiro, para que haja punição, tem que ter o culpado. Então, vamos achar o culpado, daí a gente vai punir o culpado, daí só punindo o culpado é que a gente evolui. Gente, isso é insanidade, isso é insanidade. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar na gente, porque nós somos a mudança desse planeta. Nós somos, né, Melissa? Nós somos os 7%, né? Então, a gente tem que começar a olhar na nossa vida. Parar de se culpar por estar sozinha, parar de culpar a mãe, parar de culpar o pai, parar de culpar o ex-relacionamento, parar de culpar o crush que não tá respondendo, parar de culpar o cabelo, a gordura, enfim, as escolhas e começar a aprender com tudo que se mostra para nossa vida, aprender de uma maneira fácil, leve, né? Com todos os relacionamentos que não deram certo, né? Com
não deu certo, puxa, o que que eu posso aprender com esse relacionamento para que eu não tenha que repetir ele na próxima, né? A gente mudando, a gente muda o planeta. Aham. Agora, a gente esperar que os grandes mudem para que a gente mude, esse é o caminho errado. E a Esse é o única caminho errado. forma de mudar o mundo é mudando a gente, né? E Não é tem aqui, outro é jeito. isso que a gente está fazendo aqui, 8h40 da noite, né, Melissa? Numa quarta-feira, a gente está aqui fazendo o nosso papel. E eu convido a todos, né? Todos que estiverem assistindo, para que se coloquem nesse papel de autorresponsabilidade, de que nós não somos vítimas da solidão, nós não somos vítimas do medo, nós não somos vítimas de nada. Nós somos responsáveis por tudo que a gente cria na nossa vida. Se hoje você está se sentindo sozinho por alguma maneira, é importante você entender que você está criando isso, seja para sua evolução, para o seu desenvolvimento, ou seja até para que você aprenda alguma coisa com isso. Então, fica aqui o meu convite, o convite, né, do coração, que conheça maneiras de se trabalhar e se trabalhe, né? E bora despertar, bora mudar essa consciência para que a gente, o quanto antes, consiga implantar essa nova maneira de viver. Essa maneira onde a gente nunca, jamais se sente sozinho, jamais. É o tempo todo recebendo presentes do universo, né, Melissa? A Melissa foi uma, que foi um presente do universo Ah, aí na você minha foi vida. presente. Todo dia, uma pessoa maravilhosa entra na minha vida e, e eu não me sinto especial, diferente de ninguém. Acho que a única coisa que a gente faz de diferente é olhar para a vida com uma outra olhar, uma outra consciência, né? Bora lá, 7%, Leila. Foco no 7%. A gente vai Fale. conseguir. A nossa vitória é certa. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu também, eu também. E sempre que depender da gente, a gente vai estar por aqui, né, Melissa? Eu quero agradecer você por tanto carinho, por sempre estar me ajudando, ajudando a divulgar o meu trabalho, ajudando a divulgar esse trabalho maior, muito maior do que o meu trabalho como instrutora Teta Healing, esse trabalho da gente é, ser parte dessa mudança, desse despertar, né? E todos nós, a gente faz parte de uma família de alma muito grande, né? E quando a gente se abre para quem a gente realmente é, a gente se aproxima dessa família. E a gente não tem como se sentir sozinha aqui. Então, se você que está assistindo aqui está se sentindo sozinho de alguma maneira, é, comece a se juntar pelas pessoas que você realmente tem afinidade, não ficar se maltratando para ser aceita por quem não faz parte daquela sua energia, entende? Começa a buscar dentro de você maneiras de melhorar, que você vai começar a entender o que é fazer parte dessa egrégora maior, essa egrégora de amor, de evolução, de seres muito, muito espirituais. Segue a Melissa lá no canal dela, ela tá sempre. Nossa, a Melissa passa uns conteúdos super lindos de evolução, de espiritualidade, que eu super. Eu só não vejo mais porque falta de tempo, assim, mas eu indico para todo mundo. Ah, obrigada, Namastê. Adorei estar aqui com você. Eu também adorei. E eu quero fazer um convite, né? Que esse final de semana a gente vai ter mais um curso básico online. Quem se sentir tocado de começar a fazer essa mudança rápida na vida, né? Nossa, Eu, eu tudo super que eu já vou. experimentei, olha que eu já experimentei muita terapia, porque eu sou desde 14 anos, eu sou muito curiosa. Já experimentei de tudo. Já fiz de tudo, fiz um monte de curso, mas Theta Healing foi o que mais, assim, também é uma questão de afinidade, né? Por assim. Mas, assim, Afinidade. A em gente. questão de terapia, foi assim, o mais impressionante pela questão de rapidez, de resolver as crenças, substituições de crenças e achar a raiz da doença de forma fácil, resolver a questão sem sofrimento. Então, eu super indico, né? Fazer o curso.
ter autonomia da sua Ah, espiritualidade, da sua cura, né? Melhor do que sim, procurar um olha que Teta maravilha. Healer é você ter a capacidade de se curar. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer teta, curso de Teta Healing, né? E não É parar no básico, incrível. não, porque o curso avançado e o de